Oséias 4:6 diz: meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, ou te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei de Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Essa palavra, em Oséias 4:6, é bem conhecida, principalmente a parte A, onde as pessoas, elas decoram alguns textos, às vezes, de certa forma, com intenção, né, de, até, em alguns casos, de descontextualizar o texto, né, o texto geral. Mas eu queria começar aqui falando do Oséias, esse domingo. O nome Oséias é o primeiro profeta dos profetas menores, o primeiro dos profetas menores. Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naúma, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. É o primeiro na sequência aqui, não é a sequência cronológica, a sequência da Bíblia comum. E Oséias, esse nome Oséias, foi o nome, era o nome verdadeiro de Josué. Eu pensei que você estava pedindo para eu ligar. Eu pensei que ela estava pedindo para eu ligar. Aqui está mostrando É por causa do vento. as tabuinhas, por causa do vento, né? Bom, queridos, para quem não sabe ainda, o nome de Josué, servo de Moisés, na verdade não era Josué. Você vê em tudo na Bíblia, o nome dele era Oséias, né? Você vê as coincidências. Jesus tinha o costume de mudar o nome das pessoas. Por exemplo, Pedro não se chama Pedro, o nome dele é Simão. Quem deu esse nome para ele foi Jesus. Abraão, se veio se chamar Abraão por causa de Yahvé. Yahvé mudou o nome. É um costume, né? Tanto de Deus quanto das pessoas de Deus. Tá certo? Então, Josué da Bíblia, o amigo, o companheiro, vamos dizer, o carcereiro de Moisés, ele se chamava Oséias. Então, Josué, a tradução em hebraico para Josué é Joshua, Yehoshua ou Yeshua, simplesmente. Que traduzindo da Javé, Yahvé, que quer dizer Javé salva ou Javé é salvação. Oséias, do hebraico Hoshea, o significado do nome dele é Jeová. Oshé, essa partícula She, vem de Jeová, e Oshé, então, quer dizer salvo. Salvo. Josué é Jeová salva, o Jeová é salvação. E Oséias quer dizer, seria mais ou menos isso, salvo, né? Então, todo o livro do Oséias, ele fala de um contexto, assim, bem fácil de entender até, vamos dizer assim. Oséias, no geral, ele denuncia o quê? A idolatria do povo, até os sacerdotes estavam nessa de idolatrar. Ele avisa ao povo o castigo que Deus virá, e ele também declara que Deus não abandonará para sempre o povo, embora não vá deixar de corrigir, porque o povo tem sido infiel, né? E a mensagem mais forte de todos os escritos do Oséias é a experiência de Oséias com a esposa dele. Todo mundo sabe, por ordem de Deus, ele teve que procurar uma meretriz, se casar com ela. É figura de um relacionamento entre Deus e a nação infiel, a nação de Israel, que sempre voltava as costas a Deus e ia após seus ídolos, né? Ídolos que eles faziam para eles adorarem. Uma nação infiel, esposa de um Deus fiel, que irá puni-lo, mas não irá desprezá-la totalmente e definitivamente. Tá certo? Oséias 4:6, a gente só entende direito se a gente ler o texto, se a gente conseguir ler o texto do início, queridos. Eu queria fazer só aqui no início aqui, Oséias 4, diz assim, versículo 1, ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Aqui não é a terra, o planeta Terra, mas a terra, aquela terra de Israel. Aquela terra, aquele povo, aquela herança. Porque na terra, né, ou na terra de vocês, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Conhecimento aqui é conhecimento de Deus. Não há verdade, nem amor, nem conhecimento. O que prevalece é perjurar. O que é perjurar? É você mentir em um juramento ou dar um falso testemunho, um juramento falso. Juro falar a verdade, somente a verdade, nada além da verdade. E aí abre a boca e conta um monte de mentira. Isso é um perjúrio. Certo? Perjurar, mentir, matar, furtar, que é subtrair aquilo que é dos outros, né, em um furto, referente ao roubo, adulterar, arrombamentos, homicídio sobre homicídio. Ou seja, a terra está um caos. Na terra não existe amor, não existe verdade e nem existe conhecimento de Deus. O que está estabelecido na sua terra é um caos. Por causa de quê? Olha o versículo 3.
A terra está de luto por causa de toda essa maldade que o homem tem feito. Olha o versículo 3. Nela desfalecem os animais do campo, as aves dos céus e até os peixes do mar. Perecem. A maldade do homem chega a afetar a natureza animal e vegetal. Bom, todavia ninguém contenda, ninguém repreenda, porque o povo é como o sacerdote que eles acusam. Ou seja, o povo acusa o sacerdote de ser idólatra, mas o povo está idolatrando e assim por diante. Por isso, tropeçará de dia o profeta, contigo tropeçará de noite e destruirei a tua mãe, destruirei a nação. Versículo 6, então, agora você vai entender melhor, dizendo que o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Essa primeira parte todo mundo gosta de falar. O povo é destruído porque falta conhecimento. Ninguém questiona quem é que destrói. Quem destrói é o destruidor. Agora ele é liberado por Deus, como castigo, como repreensão, pela infidelidade. Muitas vezes eu disse, ministrando aqui para os irmãos da igreja, que quando começa a acontecer alguma coisa esquisita em minha vida, eu já começo a procurar onde é que está a brecha, onde é que está a falha. Porque juízo de Deus só vem, repreensão de Deus só vem, se aos olhos de Deus estivermos andando em qualquer caminho que ele não aprova. Em qualquer coisa que ele não aprova. Olha, a parte B do versículo, diz por que o povo está sendo destruído, que é por falta de conhecimento. Mas de quem é a responsabilidade? Esse que não é um conhecimento comum, não é um conhecimento de ideologias ou daquilo que se ministra aí nas escolas, a doutrinação que é feita desde o prezinho. Não é isso não. O que está falando aqui é do conhecimento de Deus. E a responsabilidade desse conhecimento é do sacerdote, né? A responsabilidade é dele. Ele rejeitou esse conhecimento. Então ele não tem esse conhecimento para dar a ninguém. E, portanto, o Senhor está dizendo aqui que vai rejeitar ele para que ele seja sacerdote diante de Deus. E como ele se esqueceu do conhecimento de Deus, Deus irá se esquecer dos filhos dele. Ou seja, a próxima geração será uma geração esquecida por Deus. Então, algumas vezes nós vemos aqui na Bíblia o caso de uma geração posterior pagando muito caro pelas escolhas que a atual geração tem feito. Nessa geração que vai ser esquecida por Deus, se você olhar lá no versículo 10, olha, comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão a todo tipo de sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. Primeiro, deixaram de adorar o Senhor. Depois, passaram a adorar a ídolos. Tá certo? Então, ou seja, por mais que eles sejam glutões, por mais que sejam tocados de glutonaria desenfreada, a cumilança desenfreada, tá certo? A sensualidade, né? Eles vão praticar sexo o quanto quiserem, eles não vão ter filhos, vão ser estéreis, né? Os casais, e nada vai satisfazer. Ou seja, vai ser uma situação assim, a geração posterior será esquecida, será uma geração totalmente insatisfeita, porque come, mas não se farta, pratica sexo e orgia de todo tipo, satisfaz todos os desejinhos da sua carne, mas não tem proveito nenhum, não se satisfaz com coisa alguma. Seria mais ou menos isso. Versículo 11 vai falando aí sobre a questão de sacrificar, usar vinho, né? Usar vinho. Versículo 10 fala da prática de orgia mesmo, de sexo. Versículo 11 vai falar de sensualidade e vinho. Versículo 12, então, você vai chegando aí ao caso de um culto pagão, tá certo? Culto pagão. O culto pagão, ele é assim, a gente às vezes acha que idolatria é um negócio que é só você chegar e fazer uma reza, ou fazer uma caminhada, ou alguma coisa, ou uma saudação a um pedaço de gesso, um pedaço de madeira, no caso, na época era madeira. Não, mas a idolatria aqui tem a ver com adultério, com sexo, prática de sexo. Primeiro, eles se juntavam, tomavam vinho, muito vinho, até se embebedarem. Depois eles faziam aquele sacrifício que em Israel é feito com a família, diante do Senhor, sacrifício pacífico, oferta de paz, de comunhão, onde a família ela se alimenta de um cordeiro diante do Senhor, ou com o Senhor. No culto aos ídolos, é o seguinte, eles usavam bastante vinho, se embriagavam e sacrificavam a demônios. E então praticavam sexo de toda espécie. Era isso que eles faziam nos cultos deles. Olha o versículo 12 aí. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira e a sua vara lhe dá a resposta, porque um espírito de prostituição o enganou. Eles, prostituindo-se, abandonaram o seu Deus. Ou seja, não se enganem, queridos. A idolatria aqui, nos livros proféticos, de forma geral, é sempre visto como infidelidade, como adultério, como prostituição, porque é isso. Eles faziam, essa prática era comum, eles comiam até carne de rato, coisas imundas, coisas nojentas mesmo. Eles trocaram o seu Deus pelas prostituições. Olha o que diz aí o versículo 12 aí, ó. Eles trocaram o culto a Deus para fazer culto a demônios e praticarem orgias, sexo, né? A palavra bacana vem de Baco, que é Deus do vinho, né? Da orgia, da embriaguez, certo? Agora, o versículo 13, você vai ter a noção mais clara possível do porquê que o povo está sendo destruído. Não é só porque falta conhecimento,
Não é só porque o sacerdote deixou de ensinar o conhecimento de Deus, mas é porque ideias, ideologias, doutrinas diversas, doutrinação de demônios, foram inseridas no contexto lá cultural e religioso do povo. Olha o versículo 13. Sacrificam sobre o cume dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo dos cavalos, dos chopos, né, dos terebintos, porque é boa a sua sombra. Até as vossas filhas se prostituem e as vossas noras adulteram. Ou seja, eles lá tinham o costume de... As mulheres, não tinha um homem que não tivesse problema, viu? Porque lá pelo costume, as mulheres, mesmo as mulheres casadas, tinham esse negócio de querer fazer um culto, vou prestar um culto ao ídolo tal. E nesse culto, elas se entregavam a todo tipo de sexo. Isso era a idolatria do Velho Testamento, para você ter uma ideia. E não achar que é uma coisa simples, como não é mais nocivo do que hoje, mas na prática era muito mais nojenta, repugnante. Versículo 14 diz que eu castigarei as vossas filhas. Ou não castigarei as vossas filhas. Por quê? Porque os homens estão aí se prostituindo, adulterando. Os homens, eles se retiram com as meretrizes e com as prostitutas cultuais, eles fazem sacrifício. O povo não tem entendimento. O povo corre atrás da sua própria perdição. Ou seja, obrigado. O povo aqui está totalmente corrompido, gente. Esse é o problema. Prostituta cultural. Vocês lembram aquela história de quando a Tamar, né? Era Tamar? Tamar foi... ela se disfarçou de prostituta cultural, manteve relação com Judá e teve 2 filhos, né? Então, é isso. Qualquer mulher fazia isso. E aí se relacionava sexualmente, recebia alguma oferta, um cordeiro, um animal, para dedicar à divindade a que ela estava servindo. Então você tenha bem claro em sua mente que a prostituição, a idolatria tinha a ver com prostituição, com adultério, com prostitutas cultuais, com sexo, tinha a ver com satisfação da carne, beber, se embriagar, fazer sexo, orgia, era isso aí. E deixaram então o culto a Deus, que era um sacrifício feito em família, tá? Era um sacrifício feito em família, eles se alimentavam da carne do cordeiro lá, junto com o Senhor, eles criam que o Senhor participava da refeição, eles trocaram por isso aqui. Por quê? Porque é muito melhor, né? É muito melhor. Cada um experimenta aí a satisfação da sua carne. Para a carne, isso aqui é muito melhor, é uma beleza. Ora, queridos, nós precisamos compreender esses preceitos e princípios do Senhor. Quando o versículo 13, no final, diz que o 14, né? Diz que o povo corre para a sua própria perdição. Corre atrás disso. No versículo 16, tem um questionamento. Como é que pode Israel, deveria ser um cordeiro, Israel deveria ser comparado com um filho de Deus, lá no Egito? Israel é chamado de meu filho, deixa o meu filho sair, senão eu mato o filho de vocês. E Faraó não quis deixar o filho de Deus sair. Deus foi lá e matou os filhos de todos os egípcios. Então, Israel, que era para ser visto como filho de Deus, ou como a imagem do cordeiro, para ser apacentado, um cordeiro, versículo 16 diz que Israel se extraviou, se rebelou como uma vaca rebelde. Uma vaca louca, uma vaca rebelde. Eu vou falar para você o que é uma vaca rebelde. Quando a gente trabalhou lá no Goiás, tinha umas vaquinhas lá. Todo dia a gente tinha um trabalho de abrir uma cancela. E elas iam, às vezes uma criança precisava seguir para ver se elas iam. Mas se deixasse, elas iam sozinhas por uma trilha até o pasto, onde elas pastavam. Só que quando acabou aquele pasto, foi preciso um homem montado a cavalo, mais outros 2 homens, eu e mais uma série de crianças que tinha lá, adolescentes que tinha lá no orfanato, para a gente conseguir tirar essas vacas rebeldes dessa trilhazinha, para ir para um outro pasto. Onde elas iam, não tinha mais pasto. Na verdade, a vaca era fiel, era o pasto. Mas tipo assim, ela era fiel à necessidade dela, eu acho que é instinto, né? O animal já acostumou a andar naquele caminho. E o que acontece? Foi uma trabalheira tão grande para a gente tirar ela dali e levar para outro lugar. Rapaz, o negócio foi sério, para a gente conseguir tirar a vaca do pasto velho, que já não tinha pasto, para levar para outro, foi um negócio terrível. Então, aqui o caso de Israel é o oposto. Se Israel, aqui visto como uma vaca rebelde, no caso assim, tem a ver porque assim, o Senhor queria que fosse como um cordeiro, mas a natureza de uma vaca rebelde é aquela que não quer ir para onde você está querendo direcioná-la, ela quer ir para onde ela acha que é o correto. Uma vaca rebelde é assim. Tá? É esquisito, é difícil, viu? Então, no versículo 18, você vai ver aí, tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição, os seus príncipes amam apaixonadamente a desonra. Tendo acabado de beber, eles se entregam à prostituição. Esse era o culto aos ídolos. Então, tira da sua cabeça, a nossa cultura aqui é outra, idolatria aqui é outra coisa. Tá? Idolatria aqui é outra coisa. Nessa época aqui, era semelhante a você procurar um prostíbulo. A diferença é que, nesse prostíbulo, lá as pessoas se prostituíam em nome de uma divindade. O que elas recebiam era consagrado a uma divindade. Entenderam? Então, é mais ou menos isso. Bom, queridos, então, o versículo 19 termina dizendo que eles serão envergonhados por causa dos sacrifícios que eles estão fazendo a essas divindades. Eles estão cultuando a demônios. E dentro desse culto pagão, onde eles tomavam vinho, se embriagavam, praticavam sexo,
Tinha também prática de adivinhação. Eles faziam perguntas, tipo como a gente vê normalmente no Velho Testamento. Traz aí a história sacerdotal, vamos consultar a Deus, vamos ver o que ele diz. Então, lá no culto pagão, culto idólatra, culto a demônios, eles perguntavam algumas coisas e os demônios respondiam. Os pitões, né? Pitão é um demônio de adivinhação, tá bom? Era comum ter essa prática e essa manifestação de demônios ali. O questionamento é só esse que eu queria fazer primeiro. Em síntese, né? O meu povo é destruído, o meu povo. Não estou falando de um povo alheio. Não estou falando de um povo que já vai ser condenado, vai ser lançado no inferno. Não, estou falando do meu povo, que Deus está falando, do povo dele. E quem é que vai destruir esse povo? Deus vai destruir. Vai ficar o quê? Um remanescente fiel. Sempre fica. Sempre fica um remanescente fiel. E aí eu quero questionar o seguinte: você faz parte da multidão, que pensa igual a todo mundo, que vive uma prática de vida igual a todo mundo, ou você faz parte desse remanescente fiel? Porque sempre tem um remanescente fiel. Sempre tem um remanescente fiel. Mas o povo todo é punido porque, no geral, o povo se corrompe de forma completa. Eu quero que você entenda que é Deus quem destrói, é Ele que libera, é Ele que tem poder de liberar o devorador, o destruidor. É Ele, é Deus, tá? Ó. Se você olhar em Malaquias 3:11, está lá escrito: por vossa causa repreenderei o devorador para que não consuma fruto da vossa vida. A vossa terra não será estéril. É o Senhor que tem poder sobre todas as coisas. Agora, eu queria que um de vocês aí abre Ezequiel, capítulo 14, e lê do versículo 12 ao 20. Ezequiel 14, do 12 ao 20. Tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o juízo de Deus. Como é que ele faz isso? Como é que, costumeiramente, ele faz isso? Como é que ele pune o povo? Tá? Como é que Deus pune o seu povo? Para que o seu povo pare com idolatria e volte à sobriedade, tome vergonha na cara e volte a fazer o que deve ser feito. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 14, do versículo 12 ao 20. E aí, Asaf? Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome e eliminarei dela homens e animais. Só uma pausa. A primeira coisa que Deus faz, o que é? Torna instável o sustento de pão. Enviará o quê? Enviarei contra ela, olha aí. E eliminarei dela homens e animais. Enviarei fome. Fome. É a primeira. E as pessoas estão falando de que hoje? Os gafanhotos! A praga da China! Tá? Vamos lá. É quando um povo, ou é quando o meu povo? Aí diz quando um povo, né? É um povo? Uma terra. Não está falando aqui mais do povo de Deus somente, não. Aqui está falando de um texto em que Deus se mostra como soberano sobre todos, né? Mas aqui também pode-se entender que uma terra, que vamos dizer que seja uma parte de Israel, porque ele faz menção de homens que tiveram aliança com Deus. Vamos seguir aí. Quando o povo pecar contra Deus, Deus vai enviar fome. Vamos lá, pode seguir. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Se eu fizer passar pela terra bestas feras e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que estes 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem a suas filhas. Só eles seriam salvos, e a terra seria assolada. Ou se eu fizer vir a espada sobre esta terra e disser: espada, passa pela terra, e eu eliminar dela homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, não salvariam nem a seus filhos, nem a suas filhas. Só eles seriam salvos. Ou se eu enviar a peste sobre essa terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue para eliminar delas homens e animais, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam nem a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Só que né? Ainda bem que a nossa justiça é Cristo hoje. Mas as pessoas não podem se valer disso para praticar maldade, pecado, infidelidade. É como diz a palavra: permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Como viveremos no pecado? Nós que já morremos para ele. Esse texto aí está falando, deixa marcado aí, que daqui a pouco vocês vão ler outra parte desse capítulo. Bom, o que está dizendo? Está falando dos 4 juízos de Deus. Se você olhar o versículo 21, vai falar dos 4, fome, espada, fome, bestas feras e peste. Tá certo? É isso. São, assim, 4. Tá. Mas, por exemplo, lá no Egito, foram 10 pragas. Os juízos são 4, mas as formas como eles são manifestas, aí daí compete a Deus. Né? Sarai. Alguém sabe aí as 10 pragas? Acho que Êxodo 12, não é? É só olhar aí. Mas tinha gafanhoto no meio. Gafanhoto está ameaçando aí. Está ameaçando os brasileiros aí, lá na parte sul. Né? É um dos juízos aí, causar fome, né? Destruição. Se você olhar também em Joel capítulo 1, verso 4,
Só gafanhoto fala de 4 tipos de gafanhoto: cortador, migrador, devorador e destruidor. Muitos pregadores comparam esses 4 tipos de gafanhoto a 4 tipos de hostes infernais do mal, né, que habitam nas regiões celestiais e que vivem aqui pelo mundo, só causando tormento aos homens. Tá certo, meus queridos? Não é que o cortador não destrói, não devora. Não é que o devorador não migra. Não é isso, não. Está falando de 4 naturezas de gafanhotos, 4 tipos, né? A versão corrigida fala até outro nome, fala locusta. Mas a atualizada, a revista atualizada, fala cortador, migrador, devorador e destruidor. Na verdade, essa nuvem de gafanhotos, eu ontem coloquei um vídeo aí da igreja, o cara estava vendo uma nuvem assim, escura, né, de gafanhoto, se movendo. É simples, eles veem aquela nuvem, eles baixam, cortam, comem tudo que podem, depois levantam. Essa é a característica do migrador. Mas aí eles deixam crias ali. Eles deixam larvas ali, essas larvas, elas crescem e ficam, como diz o Célio, no oco do pau, entendeu? Quer ler as pragas? Quais são? Fala. A primeira água foi convertida em sangue. A segunda é rãs, a terceira mosquito, a quarta moscas, a quinta peste nos animais, a sexta úlceras, a sétima chuva de pedras, saraiva, né? A oitava gafanhotos, a nona trevas e a 10ª morte dos primogênitos. Muito bem, ó. Já houve chuva de pedra de 1 talento, né? Mais de 30 quilos. E outra notícia que eu dei aí, peguei no Instagram, Casando Verbo, aí passei pro pessoal que no dia lá em Beijing, né, no dia do dragão, festejo do dragão, houve uma chuva de pedra de gelo, para encher uma mão assim. Aí, você imagina, nessa época aí, era de 1 talento as pedras. Aqui 30 quilos. Uma saca de cimento. Meia saca de cimento caindo da altura das nuvens, batendo no queixo de alguém, fica só molhado. Bom, queridos, esses são juízos de Deus. Aí, para a gente entender que quem destrói é o próprio Deus. Ele deixa um remanescente para que ele possa cumprir a aliança dele. Para que as pessoas saibam que elas não podem zombar de Deus e viver da forma que elas querem, quebrando a aliança com ele, e acham que não vão ser punidos. Hoje, essa geração de hoje foi mal educada, né? E foi doutrinada de uma forma tão esquisita, tão liberal, tão politicamente correta, que ninguém pode corrigir. E elas se levantam, inclusive, contra Deus. Falam muita bobagem. E são, assim, revoltadinhos, porque não receberam tudo o que mereciam. Geralmente, a gente vê aí, gente, é o seguinte, a geração dos meus pais, eles não tinham nada, quiseram já dar alguma coisa para nós. Nós queremos dar tudo que podemos para os nossos filhos, e, no entanto, eles são ainda mais revoltados e mais insatisfeitos, porque não compreendem, porque não são amados, não receberam o que queriam. E então eles nisso pecam muito contra Deus, nessa doutrinações que acontecem. Deus é tirado de nossas vidas, ele é tirado e é colocado um monte de coisa que não tem nada a ver com Deus, e a gente continua a nossa vidinha achando que a gente está servindo muito bem a Deus, sendo que Deus não está satisfeito conosco. Se ele estivesse satisfeito conosco, ele nos atenderia rapidamente. Gente, eu sei o que é ter vida com Deus, comunhão com Deus. Eu sei o que é estar no centro da vontade de Deus. Você simplesmente pensa em alguma coisa, como é que eu vou fazer isso? A resposta já vem no mesmo segundo. É diferente você viver a sua vida clamando, chorando, pedindo a Deus, Senhor, nem para falar com a gente. E aí você vai dizer que nosso culto racional tem sido aceito? Nosso culto, a nossa vida. Cadê a presença de Deus, queridos? Estamos chegando nos dias em que Deus está mostrando juízo na terra. Juízo na terra. Agora, por favor, veja lá Ezequiel 14. Manu agora vai ler. Bem alto, Manu. Você pode? Você pode ler, por favor, do versículo 2 ao 11. O mesmo capítulo de Ezequiel 14, que fala do juízo de Deus. Começa dizendo que uns homens vão procurá-los. Lê do versículo primeiro, vai. Ezequiel 14, do 1 ao 11, vai. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e assentaram-se diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Onde? Dentro do seu coração. Levantaram seus ídolos onde? Dentro do seu coração. Ah, então tem ídolo que a gente não vê? Está oculto em seu coração? Ah, bom. Mas Deus vê, não vê? Que Deus está dizendo aí, olha, esses homens levantaram ídolos, esses ídolos estão ocultos no coração deles. Tem gente querendo forçar Deus a se manifestar. Deus não pode ser coagido nem forçado por ninguém. Olha aí, vamos reconhecer, vamos procurar onde é que está o problema. Veja aí, continue, filho. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus. Qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar tropeçar para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartarão de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto,
dize à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos, e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que moram em Israel, que se alienar de mim, e levantar os ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para a iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o meu rosto contra o tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo. E sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que o enganei, esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então, queridos, no primeiro texto nós falamos que a irresponsabilidade dos sacerdotes foi que levou o povo a essa prática imoral. Sabe como é que um sacerdote, ou um profeta, no caso, agora é um profeta, sabe como é que um sacerdote, um profeta se torna tão baixo quanto esses que a Bíblia descreve? É quando começam a comungar com ideologias e com pensamentos que o mundo inteiro está colocando, coisas onde você vê que estão tirando Deus e colocando outro pensamento. Tipo assim, olha, o pensamento que prevalece é esse. Não, eu creio que assim, Deus é uma força, que ele está em tudo. Não! Deus é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele criou todos nós. Ele quer ter comunhão conosco. Agora, ele não vai aceitar infidelidades. Ele não vai aceitar que a gente esteja brincando com esse amor dele. Foi um preço muito alto que ele pagou por nós. Não vai aceitar esse tipo de brincadeira, esse tipo de coisa, onde o homem começa a prevalecer pela força, quer que Deus seja um animalzinho de estimação, uma galinha dos ovos de ouro, que a gente guarda e, peraí, agora eu estou precisando. Vem cá, Deus, faça o que eu preciso de você. É brincadeira um negócio desse, rapaz? Agora, tem outro texto que é muito, muito, muito batido, mas é muito batido. Ainda mais quando aparece gafanhoto por aí. Aí todo mundo vai. Ontem mesmo alguém compartilhou, não sei quem, no grupo da igreja, 2 Crônicas 7,14, todo mundo sabe de qual. Como é que diz? Quem sabe? Se o meu povo, se o meu nome, se humilhar, orar, vai aprender os seus maus caminhos, me buscar, né? Então ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, trarei a vossa terra, meus ouvidos estarão abertos às orações que se fizerem. Entendeu? Isso é muito interessante. Deus fala, ó, que os ouvidos deles estarão abertos quando houver esses passos de fé. Agora, se você for... Vem comigo. 2 Crônicas 7,14. Tá bom? Capítulo 7, você vai entender o seguinte. Começa falando de quê? Dos sacrifícios feitos na dedicação do templo. Na mesma época que aconteceu aquele negócio em que os sacerdotes ficaram cheios do Espírito Santo, eles não conseguiam ficar de pé. As pessoas cantam, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Isso é o que eles falavam na dedicação do templo. A glória do Senhor foi manifesta ali. Eu não posso ficar de pé. Isso foi na dedicação do templo. Tá? Foi na dedicação do templo. Só que a gente não olha o texto completo. Se você olhar o versículo 13... olha o versículo 13, gente, por favor. A gente tem mania de pegar só um versículo e querer colocar. 2 Crônicas 7. Olhe, por favor, o versículo 13. Você vai ver que Deus entra em aliança com Salomão e Deus começa a falar com Salomão alguma coisa de noite. Deus aparece para ele, né? E aí, versículo 13 diz, olha, se eu cerrar os céus, ou seja, não vai cair água, de modo que não haja chuva, e se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste, tipo a peste chinesa, se eu enviar isso entre o meu povo, se eu fizer isso, enviar o gafanhoto ou corona, se eu fizer isso, entre o meu povo, e se o meu povo, tá vendo como faz toda a diferença quando você olha o versículo 13? Quando Deus diz que se eu fizer isso, é porque Deus já sabe o nível de fidelidade que nós temos no nosso coração. Deus sabe que somos tendenciosos a eleger, a erguer em nosso coração todo tipo de porcaria. Toma o lugar de Deus. Imagine um filho, né? Um filho, uma filha. Jesus chega a dizer, olha, se você ama mais a sua filha, seu filho, sua mãe, seu pai do que a mim, você não é digno de mim. Jesus apela logo para o vínculo mais forte, que é um filho. Pode se tornar um ídolo. Está aqui, ó, isso aqui foi meu ídolo. Não é não, mas chegou a ser. Agora, você e eu precisamos entender a tendência que nós temos de eleger ídolos. Esses ídolos, eles tendem a ter, sabe, uma importância tão grande, ao ponto de as pessoas
Algumas chegam a tirar suas vidas. Ah, não vivo sem fulano. Oh, viadagem. Ah, mas isso e aquilo outro. Rapaz, é muito difícil. É muito difícil a gente lidar com a verdade de Deus sem ferir as pessoas. Já disse uma vez, por favor, irmãos. Se tiver que me odiar, me odeie. Mas me odeie por eu estar falando a coisa certa com você. Amém? Versículo 14 de 2 Crônicas vem com a receita para quem quer sair fora do juízo de Deus. Tá? Deus está dizendo que está entrando em aliança com Salomão, mas já está dizendo, olha, eu sei que meu povo é infiel. Então, quando meu povo pecar contra mim, quando meu povo levantar ídolos no coração dele, quando meu povo começar a se prostituir com os ídolos deles, me deixando, me abandonando, aí eu vou enviar gafanhoto, eu vou enviar pragas. Mas, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, aí vem 4 benefícios. Eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os pecados, eu sararei a sua terra e meus ouvidos estarão abertos para as orações que eles fizerem. Até lá, não. Eu vou enviar uma praga e vou fechar os ouvidos. Que se danem até aprenderem a se arrepender. É mais ou menos isso que Deus está colocando aí. Tá certo? Esse é o povo de Deus. Aí tem muita gente que de repente vai me ouvir aí depois, não sei. Tá? Tem gente que não está me ouvindo aí, não está participando do culto. E diz, depois eu vejo, vai ficar gravado. Mas a unção que Deus tem para esse momento, o ensino que Deus tem para esse momento, só recebe quem está aí. Bom, então algumas pessoas podem simplesmente questionar esse negócio, meu povo. E aí, há uma diferença enorme entre eu ser povo de Deus e eu me considerar povo de Deus. Por exemplo, eu posso me considerar o melhor médico da região? Posso? Se eu quiser, eu posso. Ah, eu sou doutor fulano. Na verdade, eu sou doutor? Não sou. Eu tenho que ter um reconhecimento. Entendeu? Tem muita gente que diz que é povo de Deus, se considera povo de Deus. É povo de Deus o quê? Vive na idolatria, vive guiado pelos pensamentos, vive na obra da carne, vive sendo guiado aí pelas coisas que todo mundo é guiado. Quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Quem é povo de Deus tem honra de seguir e servir a Deus. Entende, querido? Uma coisa é o sujeito se considerar povo, a outra é ter o reconhecimento de Deus. Esse é o meu povo. Esse é o meu povo. Veja aí, primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Foi o tema do ano passado, esse ano provavelmente não, com certeza nós não iremos fazer manifestação, nem comemoração, nem a Assembleia que era para ter sido em maio, nós fizemos, né? Assembleia eletiva, Assembleia Geral eletiva, para mudança de toda a diretoria, nós não fizemos, mas isso aí. Bom, povo de Deus, hoje, o que seria povo de Deus? Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 9, quem achou aí, pode ler. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Até mais um, isso. A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é povo de Deus. Continua? Um povo que não é chamado para proclamar as virtudes de Deus. Um povo que não tem comunhão com Deus. Que não tem história com Deus. De presença de Deus. Não é povo de Deus. Pode se considerar povo de Deus, mas não é povo de Deus. Deus está ausente, Deus não está nem aí. Então, o povo, quando é povo de Deus, mesmo quando está sendo tratado, mesmo quando vê o juízo de Deus, todo mundo sabe que aquele povo é povo de Deus. Tem um costume diferente, tem um pensamento diferente. Não é Maria Raia com as outras. Não é uma pessoa comum, que tem os princípios porcos desse mundo. Não, é uma pessoa diferente. Ele nada contra a maré, ele vai contra milhares, mas ele não abre mão de suas convicções bíblicas. Amém? Aí, olha, se você... Outro caso aqui, esse povo de Deus que a Manu acabou de ler, se você olhar a primeira carta de João, olha lá, primeira carta de João, lá perto do Apocalipse, no capítulo 5, do versículo 10 ao 12, você vai entender o que é ser povo de Deus, o que é ser filho de Deus, o que é fazer parte de um povo e ter reconhecimento de Deus. 1 João 5, do 10 ao 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e a vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Logo, não é povo de Deus. Deus é Deus de vivos, não de mortos. Queridos, eu quero que vocês entendam isso. Para ser povo de Deus tem que ter o reconhecimento de Deus. Aquela história de considera que somos teus. Acontece quando o povo é infiel, peca e Deus mete a lenha neles. Pergunta. Ah, Deus, tu vai nos destruir, considera que nós somos teus. Rapidinho eles voltam atrás. Agora, eu quero que vocês entendam que o povo de Deus, ele não pode achar que só porque estamos vivendo na época da graça, podemos viver deliberadamente no pecado, na idolatria, sendo conduzido do jeito que todo mundo é conduzido, sendo doutrinado do jeito que todo mundo é doutrinado. Quantas pessoas dizem amém para as ideologias e pensamentos satânicos, imorais, carnais,
que são ensinados aí nas escolas, nas universidades, principalmente. E aí a pessoa diz, tá certo, eu não posso nem abrir a boca aqui. Ou se torna um crente secreto, ou se torna um esquerdopata louco, negando todos os princípios básicos e basilares da Bíblia. Mas é isso. Não, eu sou povo de Deus. Continua se considerando povo de Deus, mesmo negando Deus. Mesmo voltando o coração para essas ideologias, porque a maioria prega e ensina e doutrina com isso. Essa porcaria que está aí. E aí o que acontece, queridos? Nós não podemos pactuar com a obra das trevas. Nós temos que condenar. Nós não podemos entrar em contato, podemos estar no mundo, mas não podemos comungar com o mundo. Quantas pessoas nós perdemos? Vamos reformular. Quantas pessoas se perderam por causa dessas doutrinações, convicções loucas, absurdas, diabólicas, demoníacas, carnais, satânicas? Está aí na cabeça do povão. Né? E aí onde está o conhecimento de Deus? Se a própria igreja de Deus nega o conhecimento de Deus em troca de ideologias demoníacas que retiram Deus da história, que centralizam o homem, isso é infidelidade, eu estou denunciando. Se você é um desses que se diz crente, mas comunga com isso, você não passa de um infiel. Se arrependa antes que o juízo de Deus te alcance. Eu acho muito interessante que no livro do Luciano, Até que Nada Mais Importa, ele demonstra a frieza espiritual como um pecado. E realmente porque é um distanciamento de Deus, é um distanciamento do primeiro amor. Em Apocalipse, o Senhor, ele não reclama que eles não amam mais, mas sim reclama que eles não têm mais o primeiro amor. Né? Por quê? A gente não tem o primeiro amor porque a gente achou outro amor. A gente ouviu algo que agrada o meu coração. Aquilo se tornou um ídolo em meu coração. Aquilo se tornou uma convicção mais forte do que a convicção que eu deveria ter de Deus e dos princípios de Deus. É mais confortável, né, para a carne? É para a carne, é tudo que nós precisamos. Foi o que eu queria. Já contei para vocês a historinha de uma senhora que veio me pedindo uma revelação. Deus disse para ela, faça isso. Ela não estava conformada que aquilo era a vontade de Deus, foi atrás de outra pessoa, atrás de outra revelação, até ouvir o que queria. Paulo chega a dizer isso em uma das cartas dele, nos últimos dias, as pessoas elas vão se comportar assim como quem tem coceira, comichão nos ouvidos, eles vão correr atrás de alguém que revele, que fale da parte de Deus, exatamente aquilo que o coração pervertido deles querem ouvir. Não querem ouvir a verdade de Deus, querem ouvir aquilo que eles querem. É mais cômodo. E eles acham que isso não é negar a Deus. Não, isso é normal, porque todo mundo vive assim, todo mundo crê, todo mundo se porta assim. Mas, me responde, por que Deus está ausente das igrejas? É porque ele está amando o procedimento descarado da igreja? Será que é isso? É porque ele está amando a nossa procedência? Bom, queridos, eu vejo que é diferente. Na história, é diferente. Quando Deus está presente, ele está satisfeito, está mostrando poder, está mostrando presença. Sabe? Deus está ausente. E não é por sermos fiéis, nós estamos politicamente corretos. Pô, viadagem. Eu tenho nojo disso. Eu tenho nojo disso. Queridos, quantos juízos ainda precisam vir sobre essa nação para que a igreja, que é o povo de Deus nessa nação, tome ciência, se posicione, volta ao primeiro amor, volta ao princípio de tudo, volta à base daquilo que você crê, renegue, rejeite, renuncie a essas doutrinações, esses ensinos, essas ideologias. Você liga a TV, tá lá a porcaria, você vai para o smartphone, para onde você vai? O sistema do mundo é o mesmo, em todo canto. Vai para a universidade, vai para a escola. É tudo a mesma coisa. Tudo coloca você contra a parede. Como quem está colocando uma faca em seu pescoço, dizendo, ou pense como nós, ou morra. E os crentes covardes se calam. Não é povo de Deus. O povo de Deus é povo que é raça eleita, nação santa. Foi escolhido para proclamar as virtudes de Deus. Daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Não é povo que se acovarda, que se esconde, por medo de não ser entendido em seu pensamento. Pelo contrário, é povo que anuncia as verdades de Deus ainda que tem que perder a vida. Não ama a sua própria vida, mas ama a verdade de Deus, com a própria vida. Então, queridos, eu quero só concluir. O que mais o povo de Deus nessa nação espera que aconteça para que cheguem os dias bons? Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10 a 12, para a gente concluir. 1 Pedro, acho que é 3, verso 10 a 12. Ó, suor, no geral. No. Se a gente olhar as funções de um sacerdote, a gente vê o quão distante nós estamos de realmente sermos sacerdócio real, né? Lá, no texto que eu li, diz que os sacerdotes da idolatria, eles estavam se alimentando do pecado do povo. Ou seja, o povo chegava lá e dizia, ei, sacerdote, eu quero fazer um sacrifício aqui, mas é do meu jeito. Tem um código doutrinário que diz como é que tem que ser feito o sacrifício, o local, tudo direitinho, nos mínimos detalhes. O sacerdote teria que se limpar naquela bacia e tal. Bom, aí o povo chegou
Diz, não, eu vou sacrificar, mas eu quero que o senhor faça o sacrifício se for para o ídolo tal. E o sacerdote estava aceitando isso. Por quê? Porque se ele não aceitasse isso, não, minha família vai passar fome. Covarde. Covarde. 3, versículo 10 a 12, se eu não estiver enganado. 3, 10 a 12. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom e busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males.